Apresentado orgulhosamente pela Flamboyar, tá no ar o Vá Surfagina. Eu sou a Carolina Bride, jornalista e uma das criadoras da Flamboyar, e aqui você vai ouvir as histórias, as experiências, visões e opiniões de mulheres envolvidas nas mais diversas frentes do surf. De surfistas, atletas, a fotógrafas, jornalistas, shapers, enfim, mulheres que de alguma forma movimentam a cena. Aqui a gente vai tratar o surf feminino como o que ele é de fato, surf. De qualidade, performance, coração e principalmente cérebro. Segue lá no Instagram, @flamboyar. Você também encontra a gente no Facebook, YouTube e no flamboyar.com.br. Segue o Vá Surfagina aí no seu tocador de podcast para sempre receber as atualizações. Se você tá no Spotify, segue e compartilha esse episódio nos seus stories. Se você tá no Apple Podcasts, segue aí também e deixa sua recomendação. E se você tá escutando pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e mostra que você não só sabe, como também gosta de ativar o sininho. E vamos começar esse que foi até agora o episódio mais engraçado e fora de controle desse podcast. Engraçado porque não tem como ficar séria por muito tempo numa conversa com essa dupla. E fora de controle porque é assim mesmo que a gente gosta. Eu encontrei as surfistas Bárbara Miller e Chantala Furlaneto enquanto elas ainda estavam no meio de uma longa viagem para gravar o programa Maré das Marias, que estreia nessa quarta-feira, 12 de agosto, no canal Off. Elas percorreram 4.000 quilômetros numa Kombi chamada Jussara, do sul ao nordeste do país, para mapear a cena atual do surf feito pelas mulheres no Brasil. Quando a gente gravou esse episódio, elas já tinham passado pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e acabado de chegar em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Ainda tinham pela frente o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, a Bahia, Alagoas e Pernambuco. O nome provisório do programa ainda era Maré Feminina do Surf. Depois virou Maré das Marias, mas a Gina, claro, vai estar lá no programa. Aqui nessa conversa, o assunto passou por tudo aquilo que elas estavam encontrando pelo caminho, pelo papel fundamental das amizades no surf, pelas escolhas de uma vida no surf profissional, pela lacuna de competições femininas que resultou numa crise de patrocínios e pelas chances que elas buscaram e tiveram no free surf. O papo foi cheio de risadas, cerveja e opiniões. Só ouvindo mesmo para entender. Gina, amiguinhas, vamos surfar. Todas as Ginas juntas. Obrigada por nos receber. Obrigada a vocês por aceitarem o convite. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre o programa. O que vocês estão fazendo, o que vocês estão encontrando pelo caminho e o que vocês estão sentindo nesse processo todo. O intuito desse programa, na verdade, é buscar mulheres que amam o surf, não são só atletas, competidoras ou estão surfando para mídia social, o que for. Pessoas que amam o surf de verdade. Pode ser fotógrafas, pode ser shaper, pode ser dona de loja, mas mulheres que ajudam o surf feminino crescer, que chamam as amigas em grupo de WhatsApp, que fazem um movimento para as mulheres se unirem e aumentar cada vez mais o número de meninas na água. O objetivo é a gente rodar em alguns lugares do Brasil. A gente começou por Torres, passou por Floripa, agora estamos em Ubatuba. E daí a gente vai seguir em alguns lugares. E esse objetivo de conhecer até meninas que a gente nunca nem ouviu falar e dar voz para elas contarem as histórias delas. Porque tem muita gente inspiradora pelo caminho, tem muita menina que faz muito pelo surf, pelo esporte de alguma maneira, e poder estar conhecendo essas pessoas é algo muito especial que está servindo até de inspiração. E de aprendizado, né? Também a gente tá aprendendo todo dia muito, assim. A gente tava até conversando, a gente tá vivendo muito mais do que o normal, né? Obviamente, porque tem muita menina da nova geração, tem muita mulher de quase 60 anos, tem outras fotógrafas que inspiram a gente de outra maneira também. E só a vontade das mulheres de querer surfar e querer surfar junto com outras mulheres inspira a gente bastante, porque eu e a Chan, a gente adora surfar sozinha. E tá errado, porque é tão legal surfar com as amigas, a gente tá se divertindo muito aqui nesse projeto. Mostra um pouco dessa união, né? E até em Torres, que é um lugar distante, que parece tão difícil pra surfar, principalmente pra uma mulher tá surfando. E a gente conheceu tanta menina que ama esse universo todo e super instigada e com muita disposição. E até o contraste que a gente viu em Torres, a gente só conheceu uma menina que é uma promessa pro surf feminino lá, do Rio Grande do Sul. E em Floripa a gente teve um time de meninas grommets incrível, cheio de meninas. Então eu acho que a gente vai ter muito esse contraste de cada lugar e ver as diferenças, né? E ver a força do surf mesmo em cada lugar que a gente passar. Esse é o objetivo, ver essa força e mostrar que unidas somos mais fortes. Por que vocês quiseram, com o programa, mostrar
os bastidores, na verdade, as mulheres que estão por trás. Porque até hoje o que a gente viu e vê muito é a imagem da mulher surfando, que é algo fundamental para abrir, para derrubar, né, a ideia de que o surf não é lugar de mulher, não é um ambiente seguro ou sei lá o que, entendeu? Que se criou, né, na construção social para deixar a mulher à parte disso, ou ser um ambiente predominantemente masculino na história, na construção histórica. Qual a relevância de trazer mulheres, não necessariamente que estão ali dentro d'água, mas que estão ao redor disso? É que o universo é muito amplo. Então tu pode estar envolvido de várias maneiras. Tu não precisa estar na água para estar envolvido com o surf feminino. Existem várias fotógrafas ou shapers ou donas de marcas que estão começando, que tem várias iniciativas que ajudam nesse crescimento e até empoderam esse nicho, esse esporte em si. Mas eu vejo que tá tendo uma desconstrução disso, de machismo, eu acho que a gente tá ganhando nosso espaço. Ganhando respeito, né? Respeito. E eu acho que também tem muita mudança já. A gente já tá sendo mais respeitada. Eu vejo que tem isso. A gente tá mostrando que o nosso lugar é onde a gente quiser e não é diferente na água, assim. Pelo menos, eu não sofri com preconceito de homem. Eu um pouco. Tu sofreu? Sim. Eu sofro até hoje, na verdade. Eu não... Sou rabiada, tipo, mulher não tem prioridade, assim. Várias vezes que eu surfo, eu sinto isso, assim. Tu tem que mostrar que tu sabe surfar toda vez pra que ganhar você entra respeito, pra ter um lugar ali no outside. Entendeu? Você entra na água, a primeira coisa que você tem que mostrar que você merece estar ali, né? Injusto pra alguma mulher que aprende, é intimidador. Porque daí a mulher, ela sente isso, então nem vou surfar mais, eu não sou bem-vinda. De repente, isso é muito ruim pro surf feminino, porque intimida, sabe? Toda aquela cena, porque surfando não tem homem e mulher, tem ser humano. Exatamente. Sabe? E não precisa tratar a gente como a primeira dama dentro da água. Só não trata diferente de como trata teu amigo, entendeu? Eu acho muito brega isso. Acho muito do passado. Já devia ter ficado lá atrás, sabe? Eu não acho. E aí tem muita menina que deixa de continuar no esporte porque sente essa pressão dentro da água. Então, assim, a gente que já surfa desde pequena, não sei se já sentiu isso. Chega num lugar, tu tem que mostrar que tu sabe surfar pra ganhar respeito. Quando a gente entra num lugar novo, como tu disse, às vezes tem gente que rema na nossa onda e a gente tem que, sabe, mesmo a pessoa vendo que tu tá indo, eles remam. Mas, com certeza ainda tem muita mulher que sofre com isso, mas eu acho que tá mudando. Tá mudando. Eu acho que tá mudando. Então, vocês surfam há quantos anos? Desde os 11 anos. Desde os 11 já. Igual, 11, 12. A gente começou tarde até, eu lembro das amigas. Daqui assim. a pouco faz 20 anos que a gente tá surfando aqui uns... E vocês 15, 16 anos de amizade. E vocês sentem que mudou algo de quando vocês começaram pra cá? Com certeza mudou. O quê? Assim, se vocês pudessem escolher alguma coisa pra ilustrar isso como... Eu acho que a gente começou a competir numa época muito boa, em que o cenário do surf era muito forte, existiam vários circuitos, dava pra te se imaginar vivendo do esporte. Eu não sei, a Bárbara... Tu teve uma carreira profissional também, eu tive, eu era competidora, mas eu nunca amei competir, mas era a única maneira de viver do surf, era competindo. Então, na real, até a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre quais os caminhos, né, para as meninas viverem do surf. Depois a gente conversa um pouquinho também sobre isso. Mas eu acho que é isso. O que eu vejo que mudou foi que eu comecei numa época de muitas oportunidades no cenário competitivo. Teve uma geração que sofreu porque teve uma hora que acabou tudo isso e agora tá voltando. Então eu vejo a mudança mais no cenário competitivo e em questão do machismo. Mas teve um gap bem grande, assim, de falta de campeonato, de evento, de qualquer coisa. Foi o que fez muita menina parar de, perder patrocínio e parar de competir. A gente teve grandes nomes que, infelizmente, pararam pela falta de oportunidade. Não existe um caminho traçado, né? Não. Os meninos começam, você consegue enxergar uma linha que eles podem seguir, qual é o caminho a trilhar, entendeu? Sim, eles têm os eventos que eles sabem que eles têm que seguir. É uma coisa muito perdida, né? Ficou realmente um período que não tinha nada. Tem muita menina que surfa bem no Brasil inteiro e ninguém sabe, porque não tem campeonato. E tu não vê essas meninas, elas não têm voz, elas não têm onde aparecer, entendeu? E isso é muito do nosso projeto também, mostrar essas meninas que também sabem
surfar. Claro que a gente quer a essência, a gente quer o amor pelo esporte, mas também tem essas meninas que em performance são muito boas, que ninguém conhece. Entendeu? Então esse gap que teve depois da nossa geração, acho que as meninas não pararam de surfar, elas só não eram vistas. Sim. Né? Porque não tinha oportunidade. E existe então uma geração agora tá voltando, ainda que sejam iniciativas muito menos, né, menores do que do surf masculino, e eu adoraria inserir aqui essa diferença? Não, esse termo, surf masculino. Se a gente tá falando de surf feminino, eu acho que deveria falar também surf masculino, sabe? Porque me parece que é ou o surf feminino. Então, deveria ser a mesma coisa. Cara, o surf é dos muito dois, legal, né? Que a WSL, esse ano a premiação é igual pra todos os... Sim. É pro surf igual. Por livre e espontânea pressão, né? Mas depois aconteceu. de anos. E foi legal que a Steph até falou. É bacana ver que o que eu... No meu primeiro ano do CT, ela disse... O que eu ganhei num ano, a menina ganhou já numa etapa. Não, é animal. Então, são marcos, assim, é um progresso enorme. Dá pra viver do surf. Os pais, assim, hoje em dia dá pra ver até o apoio que eles dão a mais pra nova geração. A gente não via tantos pais, tipo em Floripa, que a gente foi surfar, tinha quantos a família pais do e Alejo. mães. Tinha a família do Alejo e a minha família também. A família do Alejo, do Cauê Wood, eu via que tinha uma... Mas no feminino, Chan? No feminino não tinha, porque hoje tu era pode difícil tu ver alguma família mobilizando tudo, mudando tudo, largando emprego, se deslocando para uma cidade por causa de uma mulher surfista, de uma filha surfista, porque a gente tinha grandes nomes, a Jaqueline Silva e a Silvana no WCT, apesar de elas terem tido carreiras sólidas, terem ganhado seu dinheiro e tal, mas não era como se via no masculino. E até que naquela época, os caras também não ganhavam aquela loucura que é hoje. Hoje o surf tá muito mais glamuroso. Hoje em dia tu vê atleta ganhando 1 milhão. Os pais dão mais apoio. Então eu acho isso. que virou tipo futebol. Sabe? É muito isso. Tem muita gente que tá mobilizando porque viu que existe um futuro ali, que dá pra mudar a vida, que dá pra acreditar, que é uma coisa que tu via muito no futebol. Eu acho que hoje o Brasil é um pouco o país do surf. Muito mais. Sim. O surf vem trazendo muito mais resultado do que o futebol. Sim. Eles têm oportunidade, assim, pra botar o filho no trilho e largar tudo e apoiar. E você vai ser surfista profissional, se você quiser. E a gente tá aqui e apoiando e largando tudo. Indo morar na Califórnia, o que for, entendeu? Porque tu pode viver disso. E no feminino, principalmente, agora tu pode viver disso. Hoje em dia. Principalmente por causa dessa mudança, que é a mesma premiação pros gêneros, entendeu? Aí... Se tu olhar a premiação, mas se tu vê, a maioria das meninas no Brasil ainda estão sem patrocínio. Então, esse é um assunto que eu queria conversar com Brasil, vocês. Qual é o caminho para uma menina? É possível, é muito mais possível do que alguns anos atrás para as meninas, mas o surf em geral já é um cenário que é possível viver porque existe um grande amor pela coisa e abre-se mão de muita... Financeiramente se abre mão de... Sim. Do que realmente deveria receber um atleta e tal. Então a gente, né, tem histórias de atletas que estão por aí se virando bizarramente, assim, tipo, às vezes colocando grana do bolso e tal, para manter a coisa andando. E acreditando que uma hora vai ter um patrocínio, que uma hora vai receber legal, que uma hora vai ter um retorno disso. Então, salvo raras exceções que daí ganham muito dinheiro, exceções, super exceções, é possível pensar em viver de surf com um caminho que se olha e pensa assim, isso é relativamente seguro, me largar nisso, sim. Assim, quando você se torna um atleta, você acaba fazendo uma escolha na sua vida. Você abre mão de muitas coisas. Principalmente quando a gente fala de educação. A escola acaba ficando em segundo plano, que não deveria ser certo. Eu vejo que fora do Brasil tem o incentivo das próprias escolas de homeschool, mas o aluno tem que ir bem. E tu vê todo um preparo por volta daquela criança para que ela não fique só no surf. Ela tem que ter todo esse... Não vai abandonar a escola. Até porque isso não deveria existir. E eu acho que a primeira coisa que um atleta, quando pensa, vou ser atleta profissional, não abandona a escola, porque não é seguro. Porque pode acontecer que tu
tu se lesione, são vários riscos envolvidos, e além do mercado, né, que a gente não sabe o futuro. Não, e até pra ser um atleta, tu tem que ser inteligente, não é só saber surfar pra ser um atleta. Exatamente. Tem que saber falar, até tem que saber falar inglês. O atleta é quase uma empresa de uma pessoa só, né? Tem que ser inteligente, você tem precisa que saber administrar toda... dialogar, eu lembro entendeu? que a minha geração, muita gente largou a escola. Lembro. E daí também. chegou em 2010, acabou a maioria dos campeonatos, foi em 2010. E dá-lhe supletivo. A gente tinha um circuito fechado com as 16 melhores do Brasil, era um circuito bem bacana. E tinham vários campeonatos. E do nada acabou. E eu vi pais incentivando filhos a largar a escola para viver do esporte. O que não deve acontecer nem hoje, mesmo a gente vendo o Gabriel Medina ganhando milhões. Não larga a escola, entendeu? A não ser que tu seja uma criança de 14 anos que esteja ganhando QS e tenha certeza que vai ser um atleta de ponta, assim. Mas que ainda assim, primeiro isso grau, pelo menos, muito relativo, sabe? né? Pra saber. Muito. Porque promessas às vezes não se tornam realidade. Não se tornam realidade. A gente viu algumas. Mas assim, é legal pensar na disposição, né? Tem o William Cardoso, que acabou de entrar com 30 e poucos, 34 anos. 10 anos de QS. E ele ficou 10 anos batendo ali na porta. E o Thomas também. Então eu acho legal eu acho que eles fizeram muita gente acreditar dessa geração que sofreu com esse gap, que não tinha campeonato e que o dólar tava alto e que não tinha patrocínio. E eu acho que isso foi um pouco de acreditar. A gente tem a Silvana Lima, que eu acredito que ela é a mais velha no circuito. Mas ela sempre foi um diferencial. Eu acho que é ela que incentivou as meninas no nível que tá hoje. Sim. Porque foi ela que chegou sendo radical, foi ela que chegou dando aéreo. Então eu acho que não dá pra também achar que, chega aos 25, tô batendo, eu vou desistir. Eu acho que essa disposição tem que existir, mas é o que a Bárbara disse. Ser atleta não é só surfar bem. E se tu quer ser campeão, se tu quer chegar lá, tu tem que pegar onda grande, tu tem que fazer de tudo, porque senão tu não vai. Tem que ser completo. Tem que ser completo. A competição tá grande. Senão tu pode até entrar, porque o WQS tem muita onda ruim. Então tu pode até entrar, mas se manter, tu não pode ser mais um ali. E assim, pra uma menina entrar nesse universo e ser uma surfista profissional, a competição é o único caminho? É a porta de entrada? Pro é o único WCT? caminho? Não, pra viver de surf. Não, seja não no é o free único surf. caminho, mas também não tem muitos caminhos assim, não. Sabe? Tu pode partir pra televisão, pode criar alguma coisa, algum projeto, alguma websérie, de repente, na internet. Depende muito do que tu quer fazer, porque não que não tenha muitos caminhos, mas não é fácil também viver se tu não é um competidor. Sabe? Pra fazer dinheiro entrar todo mês, isso é muito recente. Isso é muito recente. Quando a gente competia, ser free surf não era uma realidade para uma menina. E a gente via que os free surfers eram aqueles caras que só davam aéreo, manobras radicais, patrocinado por aquelas marcas, muito loucas. Então, eu queria ir pra lá, eu não sabia como. Eu quero fazer isso também. E aí, como é que rolou? Mas a gente acabou, eu acho que foi natural. Foi esse natural, gap dos campeonatos. Foi isso. E acabou. A gente nunca gostou muito de competir, A gente nunca gostou muito de competir, mas isso que é legal. A gente é amiga há muitos anos e tudo que aconteceu com a gente foi acontecendo igual, sem a gente planejar nada. Então, assim, a gente tava conversando outro dia, assim, quietas praticamente no quarto, sem nada, vendo sem fotos antigas. Vendo fotos antigas e rindo, porque a gente sempre quis estar onde a gente tá hoje. Quando a gente tava lá com 12 anos falando sobre isso, a gente sempre quis ser free surfer, viajando com uma amiga, pegando onda e conhecendo mais um monte de menina no caminho, no nosso país, principalmente. Eu lembro que quando eu comecei a competir, o meu sonho era conhecer o mundo, surfando. Sempre foi isso. Só que eu sabia que se fosse pelos meus pais, eu não sei, não ia rolar. Eu sabia que o surf era a minha ferramenta pra chegar, pra alcançar meus sonhos. Só que na época o patrocinador exigia que eu competisse. Não existia esse negócio, vai ser free surfer. Não existia. Mas, apesar de eu já fotografar as campanhas, tudo, mas eu tinha que competir. Eu sabia que essa era a minha ferramenta pra realizar meus sonhos, que era viajar o mundo inteiro e surfar. Então, teve um momento que, quando os campeonatos pararam, eu cheguei pros meus patrocinadores e eu falei, vou aproveitar pra fazer o que eu realmente quero, que é viajar, surfar. Até porque eu viajei pra alguns QS, mas as ondas eram horríveis e eu via que eu não tava no meu lugar, sabe? Mas assim, tu sabe vender o peixe.
Entendeu? Não é assim, eu quero viajar e surfar. Não chega falando assim pro teu patrocinador. Tu me ensinou muito isso, na real, Chantala. Não, é sério, mesmo. Porque a Claudinha também me ensinou isso, sabe? As amigas têm que se ajudar, né? Senão a gente não ia estar aqui, na verdade. Mas, assim, eu não quero ir pra Indonésia e surfar e eu quero que paguem tudo pra mim. Não. Vem de um projeto, entendeu? Um trabalho. Por isso que tem que ser inteligente e falar, eu vou fazer muito material aqui, ali e tal. Enfim, não importa o que a marca queira. Tem que ter um retorno. Tem que ter um retorno. Então, tu vende o retorno pra eles quererem pagar pra tu viajar e ir pro lugar que tu quiser ir. Mas tem que saber vender o negócio também, E tu convence, né, a empresa e vê que isso dá certo. E acabou sendo numa época que começou esse negócio de o patrocínio tem um tempo de contrato e se ele não estiver gostando do teu trabalho, do que tu tá oferecendo, ele vai te dar tchau. Então, tu tem que estar sempre se reinventando. Eu acho que esse gap foi isso. Eu e a Bárbara, a gente se reinventou naquele mercado que estava em crise. E foi um divisor de águas, eu acho. Quem não se reinventou, ficou. Sim. Porque não dá pra te ficar dando soco em ponta de faca, não tem campeonato, tu tem que fazer alguma coisa. Não quer dizer que não surfa bem, ou que não é boa pra algumas marcas, não quer dizer isso, é se reinventar mesmo. Até porque quando a gente competia, quase todas as meninas tinham patrocínio. E não tinha, assim, apesar de tinha esse preconceito, eu não tenho patrocínio por causa disso, ou ela tem patrocínio por causa daquilo. A maioria da minha geração tinha patrocínio, de todas as meninas, e havia um investimento. E, infelizmente, aconteceu a crise, e a gente teve que se reinventar nesse mercado pra continuar vivendo desse nosso sonho, que nossa, melhor coisa que aconteceu na minha vida. Cara, a gente é bem abençoado, e não só abençoado como a gente foi atrás pra poder viver do surf, sabe? E eu vejo muitas meninas que perguntam isso pra gente, como é que tu consegue viver do surf, só do surf? Sim. Pois não é só ir surfar. Tem várias outras coisas atrás, entendeu? Tem que fazer. Então, toda a parte administrativa, vamos dizer assim, do processo, ele é muito desgastante. E ninguém, na verdade, né, mesmo na escola, mesmo não saindo da escola, a gente não é preparado pra isso, né? Não. Pra gerir uma situação por completo, assim. Porque é como se fosse uma empresa mesmo, né? Um atleta... Eu digo que a escola não prepara a gente, né? Ela dá o básico ali. A escola da vida que é a verdadeira escola. Viajar exatamente. E tal. Mas é uma base que... É uma base. Tem que ter também. Base não, é fundamental. Não dá fundamental. Mas uma pergunta. Não largar a escola competindo. Se você possível? Entra... então, porque viaja muito, né? É possível. Eu lembro até que uma das pessoas que eu conversava muito quando eu tinha lá meus 16, sei lá, era a Claudinha. E ela fez faculdade, competindo no circuito do QS inteiro. E a Suelen Naraísa também fez faculdade, competindo no QS. E eram as meninas que eu comecei a viajar quando eu resolvi viver essa loucura que era viajar por aí. E elas sempre falaram sobre a educação em primeiro lugar. E minha mãe também, ela sabe que a vida não é fácil. Minha mãe trabalha muito pra sustentar eu e minha irmã. Na época, né, trabalhava muito pra nos sustentar. Então, ela sempre falou, escola em primeiro lugar. Eu tive sorte da escola também me apoiar muito e entender. Mas teve um momento que eu tive que parar de competir na metade do ano pra acabar a escola, porque os professores falaram... Não entenderam mais. Não vai dar mais de faltar. E era o terceirão e era meu passaporte pro sucesso. Eu sei, isso aconteceu comigo lá em Balneário, a galera não é tão fã assim dos atletas. Foi difícil essa época, porque não podia ter falta, né? A falta vai saindo pra todo mundo. A gente ganhava ali o quê? Umas 5 a mais por estar viajando. Não, mas eu também sofri desse mal aí. Escola. Mas eu tive que parar uma hora. A relação de vocês falaram que vocês são amigas, vocês conheceram competindo e... No surf, totalmente. Foi competindo, acredito que o primeiro campeonato da Bárbara a gente fez final. Que pois só tinha 3? tinha 4. O primeiro ano que a Bárbara tava, que foi o meu primeiro ano de competição, eu competi realmente e só tinha 2 e eu fiquei em segundo. Fiquei muito feliz, tá? Claro, mas no ano seguinte a Bárbara competiu mesmo campeonato. Acho que foi o teu primeiro campeonato. Foi meu primeiro campeonato. Eu te conheci, eu tava talvez começando a surfar. O meu irmão competia e eu já te via nos campeonatos. Isso, que foi um ano antes. Aí eu já me enturmei e eu falei, vou começar a competir também. Aí tamo aí, né? Amigas, 16 anos depois, fazendo a mesma coisa.
Viajamos E muito sempre por perto, assim. Sempre perto. A gente mora... nunca brigou, cara. Nunca. Olha que eu gosto de brigar. Eu também. Nunca rolou uma briga. Acho que a gente se dá... eu também acho que é uma das poucas pessoas que não deu treta. Não, a gente nunca brigou, é verdade. A gente sempre se deu bem, assim. É bem legal a nossa história, né? Se parar pra pensar. A gente tava vendo umas fotos antigas, muito antigas, de 2005, 2004. 2005, isso. Meu 2004. Vocês ainda bem que eu tenho 18 anos. A gente competia o catarinense, o Hip Cool Grown Search, foi esse campeonato. Foi o primeiro. E daí a gente competiu o catarinense juntas. Só que eu lembro que eu corri um ISA com, sei lá, 15, 16 anos. E eu já me profissionalizei, porque era onde tava o dinheiro. Não, e foi antes. E daí... Eu fiquei um tempo mais no amador. E daí a Bárbara ficou mais tempo e eu já comecei a correr o circuito da Abrasp, que tinha o Super Surf, o BSP, o Petrobras. Porque era onde tava o dinheiro. Pra mim não valia a pena eu ficar no amador, porque não ia... Não ganhava. Ganhava, mas era menos. E quando se profissionalizava, as coisas ficavam melhores. Daí eu falei, vou me profissionalizar. E a Bárbara e tinha ficou... apoio, tudo, né? Eu viajava com a equipe de Santa Catarina, assim. Eu ia pra lá e pra cá, e depois ISA. Isso. E fiquei um tempo no amador, assim, acho que uns 3 anos a mais até. E aí depois, quando a gente se encontrou no profissional, durou 1 ano e acabou tudo. Foi cedo. A gente não competiu muito, eu e tu, assim, eu acho, né? Acho que foi mais catarinense. Talvez um brasileiro ou outro tu tava ali no teu começo. E... Pro Júnior, talvez, não sei se tu correu Pro Júnior comigo. Cassie, não sei. Cresce menos, mas assim, a gente vive mais muito juntas no free surf. Interassociações eu te via bastante. É verdade. E catarinense. E a gente aprontava. Vocês duas, desde essa época, já tinham uma vontade e uma tendência pro free surf, então. Sempre, eu acho, né? De dentro. E a gente não competia. Até de disputa de onda, aquela coisa. No free surf, as meninas, eu meio que deixava, ela deixava também. Aí a gente sentada no... Mas eu não gostava de perder. Eu não sei perder também. É outro motivo que a gente parou de competir. Eu não gosto de perder. Eu perdia muito. Mas eu acho que ninguém... mas tem gente que é adulto não ter esse espírito maduro, super competitivo, eu não gostava de perder. Eu sofria muito, chorava muito. Dramática, canceriana. Mas a gente nunca tinha aquela atitude de cortar o outro na onda e entrar e lá. Sabe, até hoje, assim, a gente surfa, a Chantal pode estar na prioridade, mas se ela acabou de pegar uma onda, ela tá entrando na onda, ela deixa a onda pra mim, ela fala, vai, porque eu acabei de pegar uma. E assim, ó, é tão natural que, cara, eu adoro surfar com a Chantal. A gente se dá bem surfando. Sabe, se respeita. Sim. E, cara, isso vem muito de uma pessoa que é free surfer, que não é atleta competidor. A gente não tá ali pra disputar o espaço com ninguém. A gente tá ali pra se divertir. Eu acho que a partir do momento que perde a diversão, se bem que às vezes a gente precisa ficar um pouco tenso, né? Pegar umas ondinhas maiores. Mas ainda assim, isso gera... reações químicas cerebrais que são diversão. São um tipo de diversão. Com certeza. É o objetivo. E a nossa sorte é que virou profissão também, sabe? Mas o início começou da diversão, que nem eu acho que começa com todo mundo. Eu acho que foi natural, tanto pra mim quanto pra Bárbara, esse o caminho do free surf. Essa transição. Foi. Até porque eu lembro que na época, eu já tinha a Bruna Schmitz, que eu acho que foi uma das meninas da nossa geração que mais... Explodiu. Ela foi WCT e tal. E ela já vinha nesse caminho de ser a garota propaganda da marca, que na época era isso, né? Que as marcas conseguiam usavam a menina pra fazer como campanha modelo. E tal. E foi meio que juntavam os dois. E aí, nesse sentido, a aparência... É muito importante pra você conseguir seguir nesse caminho. Rolou um bullying contra as meninas que têm uma aparência pra estar ali. O preconceito que eu sofri não era de homem, mas eram de meninas que falavam, ela só tá ali porque é bonitinha. Ela só tá ali porque tem um sorriso tal, sabe? Nem surfa tão bem assim. E, cara, a gente tá de igual pra igual, entendeu? Exatamente. Mas aí rola uma dor, de repente, ok? A gente entende, ninguém nunca brigou por causa disso. Mas é isso. Mas era difícil de ouvir. Que o que na nossa geração, todo mundo tinha patrocínio. Todas tinham patrocínio. Se você buscar lá, todo mundo tinha patrocínio.
foi a crise do mercado 2008. Eu lembro até hoje, todo mundo perdeu patrocínio em 2008, houve uma crise e deu para se manter ali, a galera continuou com patrocínio e logo depois teve a crise de 2010 ou 2011 que todo mundo perdeu patrocínio e quem não se reinventou por causa dos campeonatos. E não foi só com mulher, foi com homem também. Sim. Então, a gente atualmente, né, tem uma quantidade de atletas sem patrocínio que é bizarro, considerando o momento que se está vivendo no surf, né? Não sei, queria saber a visão de vocês em relação a essa dificuldade que é conseguir o patrocínio. O atleta ter a valorização e tal. Olha, eu penso de duas maneiras, porque eu tenho uma marca de biquíni, por exemplo. O que eu mais quero fazer é apoiar uma menina que surfa. Mas é difícil, entendeu? As marcas têm as dificuldades da crise também. Sim. Não só os atletas que perderam os patrocínios, mas as marcas também têm que se reinventar para continuar no mercado. Então tudo isso conspirou para que os atletas ficassem sem patrocínio. As marcas menores, eu vejo, na verdade, muito mais um esforço das marcas menores para conseguir fazer isso, porque elas desejam, de fato, fazer isso, do que das maiores, que elas já sabem que vão vender. Eu acho... Independente de apoiar ou não. Sabe que poderia apoiar, mas não apoia. Tipo, exatamente. Usa a imagem do surf, mas, né, não contribui muito exatamente. Eu acho que porque sabe que não a galera não quer gastar dinheiro, entendeu? No que puder economizar, economiza. E teve uma fase que a galera começou a botar adesivo na prancha por produto. E eu acho que isso acabou desvalorizando quem cobra por isso, que eu acho que é justo. É a mesma coisa que um fotógrafo dá foto e o outro cobra caro. É uma profissão, você está se dedicando, você está vendendo, afinal de contas, você está vendendo roupa para a marca. Houve uma desvalorização do mercado por parte dos atletas, uma época. Eu pelo menos enxerguei isso. E teve um pouco da geração, daí tô falando sobre o atual cenário, tem a geração Medina, né? Que é a geração Medina que ganha muito dinheiro, que é outro tipo, ficou muito mais glamour e perdeu um pouco a essência, assim. A galera acaba esquecendo um pouco isso. E eu acho que os atletas às vezes perdem só procurar marcas de surf. E eu acho que é aí que tá interessante. Você não precisa só fechar com a marca de surf. Às vezes o mercado da surfwear tá passando por uma crise. Não é como antes, que todo mundo gostava de usar uma... Infelizmente, às vezes é difícil vender, porque tu vai numa loja de shopping, às vezes, e paga barato por um produto e é isso. Sim. Então, eu acho que tem um pouco disso. Os atletas têm que buscar fora do surf também. Tem que buscar uma marca de mulher. Quanto o mercado é tão amplo para mulher. Sim. E eu acho que nessa fase de empoderamento que tá rolando, tu vê as marcas falando do time de futebol feminino, e tu pode ir para uma marca de shampoo, de creme, de absorvente. As mulheres são um mercado muito mais amplo, né? Exatamente. Tem que buscar Só que tem que ser alguém que saiba vender o produto. Porque não é tu chegar lá, eu sou surfista. Até pra gente que já parece mais fácil, não é fácil eu chegar numa marca como de um porte tão grande fora do surf e vender meu peixe. Claro, porque eles nem falam a nossa língua. Eles não falam a nossa língua. Eles falam outra língua. Então, eu acho que às vezes a gente não imagina como dá pra ganhar tanto dinheiro. E eu acho que dá, entendeu? Só tem que saber fazer o negócio. Sim. Mas se tu chegar na marca, manda pro mercado, sabe? Sim, quem é inteligente sobrevive, não só tem surf no pé, que é super importante, tem que ter. Mas quem é inteligente sobrevive. A ideia do programa, ela surgiu dessa proximidade, dessa amizade de vocês? Como é que surgiu essa... Assim, na verdade... Tem muitos amigos envolvidos no projeto que acabou que é a nossa equipe. Eles escolheram o elenco escolheram a gente que sabe, tinha essa energia. A gente é amiga, a gente já trabalhou com essa equipe. Então é um projeto muito de todos. Na hora de escolher o elenco, eles pensaram muito nessa parceria. Quem que poderia fazer isso e tendo essa amizade, essa parceria, personalidades diferentes. Sim. E ao mesmo tempo a gente tem o mesmo objetivo, entendeu? E o surf nos uniu. E o nosso objetivo é
unir essa mulherada toda e juntar essa mulherada toda por causa do surf. E unir as diferenças de todas. Exatamente. Como a gente é diferente, o surf uniu a gente. Isso. Tem muita mulher que é diferente, porque uma é professora, outra, sei lá, é DJ, outra, enfim, não importa. Mas todas são surfistas. E é isso que une as mulheres. E é isso que a gente quer buscar o máximo que a gente puder nessa viagem do sul ao nordeste. Cheers. Cheers. E a última pergunta. Iniciativas que contribuem ou criar uma variedade de formas de se colocar ou de criar a tua própria rede de autofinanciamento, vamos dizer assim. Como é que as iniciativas ao redor, assim, que nem a tua marca de biquíni, essa cerveja delícia aqui. Que ela é pra surfar, surfar e depois tomar uma cerveja que combina com o teu surf, com a tua session, entendeu? Tu sai, ela é melhor que água, entendeu? Água é bom, mas é melhor que água. É, definitivamente. Mas delícia do que água. Ela chega a hidratar, tá, gente? Juro. Ela é muito boa. E qual a importância disso, tipo, numa construção de um horizonte, assim, tipo... Então, eu só quero falar que eu não tô incentivando nenhum surfista a beber álcool, tá? É porque isso é muito natural pra mim. Entendeu? É porque eu sou surfista. Às vezes não, as pessoas, como é que uma surfista tá lançando uma cerveja? Gente, fala sério, ela é surfista. Mas assim, calma. Isso é natural pra mim, pra minha vida, pra minha família. A gente adora surfar, sair da água e tomar uma cerveja. É maravilhoso. Sabe? Não ficar loucão. Até porque ela é super leve. E é pra saborizar mesmo e saborear. Ela é saborizada. Não é para saborear. Não vamos falar, né? Português errado. É que eu tô viajando muito pra fora, sabe? Eu tô ficando confusa. Mas enfim, essa cerveja eu acabei usando a minha imagem de surfista pra lançar ela. Entendeu? Então foi por causa do surf também. Se eu fosse uma pessoa, enfim, que não é pública, talvez ela não estaria acontecendo de verdade. Porque essa cervejaria entrou em parceria comigo por eu ser surfista. Sim. E eles não sabiam que eu era apaixonada por cerveja, que eu tinha 1 milhão de ideias. Mas aí eu cheguei pra eles com as minhas ideias. Cheguei com meus projetos e o que eu queria fazer pra também a marca se reinventar junto comigo. Sim. E aí a gente concordou, fechou o negócio e agora a melhor cerveja do mundo, basicamente. Não é, Chantala? É muito boa. Eu vou ter que concordar junto. Muito aí, boa. Ó. Viu, gente? Fica a dica. E a importância disso pra você ir construindo também uma segurança financeira, um horizonte mais seguro, sabe? Porque a vida de um atleta profissional, ela tem temporária. Um prazo, né? Tem um prazo, como modelo. Como qualquer profissão insegura, né? Porque querendo ou não, quando sai desse mercado convencional, talvez, não sei. Sim, convencional. Convencional. Que tipo, tu assina carteira. Eu nunca tive uma carteira assinada. Não, eu sei, nunca nem vi. Não, eu fiz porque eu tive que receber algum cachê de alguma coisa que tinha que ter a carteira. Mas nunca assinaram. Mas a gente sempre conseguiu trabalhos que não são surfando por causa do surf, por ser surfista. Sim. Então é aí que tu tem que jogar, é aí que tu tem que vender teu peixe realmente. Exatamente. E conseguir comerciais e carro, desodorante, cerveja, batom, o que for. Tamo aí pro por que ser vier. surfista. Mas é isso, porque a gente... Desculpa, gente, que é a minha tampinha da minha cerveja. E ela tem uma mensagenzinha, tá? Vou ficar curiosa. Vou ter que comprar. Daqui, Ana, tampa. Puro marketing. Compra e saberá. Então, gente, eu queria agradecer vocês pela a gente que agradece. Obrigada. Simpatia toda. Não sei se vocês têm alguma coisa que vocês acharam que não foi falado que vocês queriam falar. Olha, se perguntar, a gente fala. A gente adora falar. Depende. O que eu queria falar é pra galera ficar acompanhando a Maré Feminina do Surf, que tá chegando em vários lugares. Boa, garota. Sabe, vendendo seu peixe. Vendendo meu peixe aqui. Eu quero conhecer essas meninas que estão surfando por aí. Eu e a Bárbara estamos loucas pra conhecer vocês. E a gente se diverte demais, sabe? Isso que tá sendo legal. A gente começou e já tá sentindo muita energia boa e muito aprendizado. É muito legal conhecer todo mundo. E são meninas que a gente jamais conheceria, talvez se não fosse por esse projeto. Então, a gente vai passar por mais 6 lugares pelo Brasil. Vou falar aqui, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Salvador, Maceió e Pernambuco. Estamos em Ubatuba e a gente quer que vocês venham surfar com a gente. Por favor, vamos mostrar a cara, nossa mulherada. força. A
gente é muito forte juntas, unidas. E a gente precisa mostrar isso. Quem quiser aprender a surfar também, pode aprender a surfar com a gente. Porque a gente quer quem ama o surf, não quem sabe surfar. Quem quer estar ali, entendeu? Sim. Então vamos se unir. Vamos mostrar pra essa galera que o surf feminino é forte, sim. Na saída tem uma cerveja pra comemorar. É surf. Aqui em Ubatuba tá demais. As meninas, hoje a sessão foi a mais progressiva. Teve aéreo, teve de tudo. E é muito legal, porque além de tudo, tá sendo uma viagem de reencontros. Reencontros, A gente total. tá vendo muita menina que fez parte da nossa vida. De competição, quando parou a competição a gente nunca mais viu. De viagens, fotógrafas. Então eu acho que tá sendo um grande reencontro. E a gente tá muito feliz de fazer parte disso. Depois a gente vai escrever um livro, aí eu te passo vamos ver mais eu acho que a gente tem que escrever sobre essa experiência. Diário da Maré, Diário da Maré. Vamos fazer dinheiro! Aí a gente faz uma nova entrevista falando um pouu do livro também. Vamos fazer. Vou começar a escrever hoje. Como é que é? Vai surfar, Gina. É que tu falou com uma cara, e por isso que eu ri, tá? Desculpa. É que ela falou com uma cara maldosas. Se vocês soubessem ler a mente dela do jeito que eu leio, eu conheço ela muito bem. Eu também, tá? Por isso que eu tô quieta, que senão... Bárbara, por favor. A cara do nosso diretor, olha. Ele tá tipo assim, meu Deus, vamos falar merda. Fala, por favor. Foi bom, diretor. Merda. Gostou? Merda. Só tá aqui nos analisando, ó. Fica passando pra um lado, pro outro. Eu nem olho pro lado, na real. Eu tô no meio, né? Eu sei. Então, vai pro lado. É muito estranho, na verdade, porque é a primeira vez que tá rolando uma gravação de podcast com plateia. Ah, é? É. Não, então, aqui, ó, bloqueei aqui já. Se eu não fui muito bem, é por causa que eu tô virada pra ele. É difícil, cara. E eu sou uma pessoa que não fala muito, assim. Eu também. Meu Deus. Eu sou tímida. Muito. Então vamos lá, vamos encerrar. Acho que é isso aí. É isso. Obrigadão. Muito obrigada. Vamos. Curtam, compartilhem e vá surfar, Gina. Vai surfar, Gina. Todas as Ginas. Vagina. Eu não consigo não fazer piada, desculpa. Não tem Mas como. é que tu pede, né, amiga? Só fechou, né? Vamos surfar, Gina. Ai, ótimo nome.